Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, antes de começarmos a nossa mensagem, entrarmos no tema, gostaria de pedir aos amados irmãos que se inscrevessem no canal, dessem seu like e compartilhassem para que mais pessoas venham ser alcançadas por esse entendimento. O tema da nossa mensagem hoje é o verdadeiro significado da ressurreição ou Páscoa. O texto inicial se encontra lá em Mateus, capítulo 28, eu vou ler 5 e 6. Então o anjo falou às mulheres: "Não tenham medo", disse ele. "Eu sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Porém, ele não está aqui, ressuscitou, tal como disse que faria. Entre e vejam onde seu corpo estava deitado." Então, amados, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, foram ao sepulcro, para visitar, para ver, o corpo de Jesus. Chegando lá, ela se depara com a pedra removida. Então, isso já foi, um choque para elas. Cadê o Senhor? Cadê o corpo de Jesus, Então, um anjo apareceu dizendo que ele não estava mais ali. Ele tinha ressuscitado, como ele tinha, dito, como ele já tinha falado, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E esse dia ao qual elas foram o terceiro dia, depois da morte de Jesus. No terceiro dia elas foram e chegaram lá, não encontraram mais o corpo, porque Jesus, já tinha ressuscitado, já tinha, cumprido o que ele tinha falado. Então esse anjo falou a elas, ele não está aí, vocês podem entrar. Ele não, onde o lugar que ele estava deitado está vazio, pois ele cumpriu, ele cumpriu o que ele falou. Então, o significado, amados, verdadeiro, da ressurreição, o qual muitos comemoram a Páscoa, O significado é que Cristo foi, como é que eu posso dizer? Na morte ele anunciou uma nova aliança. E na sua ressurreição foi a confirmação dessa aliança, a qual foi, posta, a qual foi vigorada a partir daquele momento. Então ele falou, eu vou ser entregue. Jesus já tinha falado tudo o que ia acontecer, Jesus disse, eu vou ser entregue. Esse é o propósito do Pai. Para quê? Para que eu venha selar uma nova aliança, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei e voltarei ao Pai. Eu estarei aqui de volta, eu ressuscitarei. Mas só, amados, que as pessoas não entendem o verdadeiro significado da ressurreição. Comemoram a Páscoa, onde simbolizam um coelho que não tem nada a ver com Cristo, Cristo, a ressurreição, a vida, a qual nos trouxe vida, a qual nós podemos ter, a certeza de uma vida mediante a sua graça, mediante a salvação, porque foi através daquele ato que alcançamos, a salvação, alcançamos a sua maravilhosa graça. E aquelas mulheres voltaram, de imediato para comunicar, os outros irmãos que Jesus não estava mais lá, tinha ressuscitado. E Deus fez a sua vontade. Deus fez com que seu ato fosse, visto. Jesus falou que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E quem o entregou, quando ele falou, disseram que ele tinha blasfemado contra Deus, tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Mas essas pessoas não sabiam que ele era o próprio Deus em carne. E ele sabia o que estava falando. A forma de falarem que eles estavam blasfemando partia-se do propósito, para que as pessoas o levassem ele para o sacrifício, para que uma nova vida viesse ser, propagada, viesse ser, anunciada, porque foi através do seu sacrifício que o seu sangue foi derramado por muitos, que o seu sangue foi, lavou
muitos, porque todos aqueles que foram escolhidos, todos aqueles que foram separados por Deus, foram lavados, foram remidos, né, pelo seu sangue, o qual, né, derramou, como o povo chama, na Sexta-feira Santa, né, como hoje é, né, comemorado pela religião, né, que hoje é a Sexta-feira Santa, o qual Cristo morreu, foi entregue. E domingo, que é a ressurreição, o dia em qual Cristo ressuscitou. Mas nós cristãos vemos esse dia como não o dia da morte de Cristo, não comemoramos a morte, sim a ressurreição, porque ele passou, né, da morte para a vida. Ele ressuscitou, ele viveu, né, e ele vive eternamente. Então naquele ato, ele fez o quê? Ele fez vida ser ressuscitada juntamente com ele. E lá em Pedro, 1 de Pedro 1,3 diz: toda a honra dada a Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a sua misericórdia ilimitada que nos deu o privilégio de nascer de novo, né? De maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus. E agora vivemos na esperança da vida eterna, porque Cristo levantou-se novamente dentre os mortos. Então esse é o significado, né, verdadeiro da ressurreição, que Cristo nos deu uma nova vida, nos deu sim, né, pela misericórdia de Deus, né, tornou-se o seu povo, né, incluiu na sua família. Somos, né, descendentes, somos da família de Deus, porque através da morte de Deus, da sua ressurreição, os seus também puderam ressuscitar juntamente com Cristo. E assim vivemos, né, participantes, né, da família de Deus. Pertencemos à família celestial, porque pertencemos, né, a Deus. Isso, amados, é um privilégio. É um privilégio porque os gentios não participavam, não estavam inclusos, né, no propósito de Deus. Quando ele veio fazer o sacrifício, ele veio fazer o sacrifício pelos judeus, porque o sacrifício tinha que ser oferecido, porque era uma prática judaica, o qual tinha que ser, né, para tirar, para remover, ou então para se ofertar algo, tinha que se ofertar, tinha que ter o sacrifício de algo vivo. Ou seja, eles pegavam um animal, pegavam um cordeiro e lavava, e esse cordeiro era entregue ao sacrifício, né? Um sacrifício oferecido a algo. Então Jesus veio como esse cordeiro, simbolizando o cordeiro, né, para que o sacrifício vivo viesse ser entregue e esse sacrifício fosse entregue para quê? Para a remissão, para se ofertar, né, por algo. E a oferta foi entregue pela libertação e pela salvação, né, dos judeus. Mas Cristo vendo, Deus vendo que o povo dele não quis, não recebeu, não acreditou na sua palavra, né, anunciou o seu propósito, a sua vontade, o seu ensinamento a Paulo, né, o qual ele ordenou, ele determinou que ele fosse, né, aos gentios, pregar aos gentios, para que os gentios fossem alcançados. Então, pelo poder da palavra fomos alcançados, né? Pela graça de Deus, pelo poder da palavra fomos alcançados e passamos a conhecer Deus. Nós já nascemos, né, graças a Deus, após a consumação, conhecendo, né, tendo consentimento de Deus, né? Nós já nascemos com a fé, já nascemos com a possibilidade de crer, porque dentro de nós habita o Espírito Santo. Mas os gentios da época não. Os gentios da época foram alcançados pelo poder da palavra, né? Da pregação a qual Paulo pregou, a qual Paulo recebeu, né, do Senhor a revelação. E eles foram alcançados porque eles não tinham Deus, eles não conheciam, né, a Deus, eles eram pagãos. Então eles foram alcançados. Eles não tinham a fé que procedia, né, de Deus. Porque Jesus tinha vindo com o propósito de salvar, né, de libertar os seus. Os seus eram, né, os judeus, porque Jesus era judeu. Então os gentios foram incluídos no resgate, né, nos resgate através da palavra a qual foi anunciada por Paulo mediante a revelação dos céus. O próprio Deus revelou a ele.
Então, quando, né, vemos esse relato, ressuscitou, então temos, né, a consciência, temos a certeza que nós, né, o povo incluído, já nascemos, né, ressuscitado, já nascemos na família de Deus, porque dentro de nós habita o Espírito Santo e Cristo, assim como Jesus morreu e ressuscitou, também nós morremos e ressuscitamos, porque nosso corpo morre, mas o nosso espírito, né, o qual ressuscitou junto com Cristo, volta para casa, né? O nosso espírito não morre. O nosso espírito também não fica preso como antigamente, né? Os espíritos ficavam presos na sepultura, esperando o dia do julgamento. Nós, pós-ressurreição, né, de Jesus, fomos mortos e ressuscitamos junto com ele, sendo participante da família de Deus. Morremos, o corpo volta ao pó, volta à terra, e o nosso espírito volta a Deus, né, que o deu, porque o nosso espírito pertence a ele. Somos da família de Deus, então é o nosso espírito. Tudo, amados, que se fala é mediante a palavra, que pertencemos, que somos isso, que somos aquilo, é mediante o nosso espírito. Nós fazemos as nossas obras, fazemos as nossas práticas, porque é dependente, né, dependente do Espírito. O Espírito nos testifica, o Espírito nos faz caminhar em suas obras, a qual Cristo, né, preparou de antemão para cada um de nós. Então, pela sua morte e ressurreição, nascemos participantes da família de Deus, o qual, né, então somos, né, por esse motivo somos propriedade exclusiva de Deus, porque através da sua morte Jesus, né, nos tornou cristãos, nos tornou semelhantes a eles e somos participantes da família de Deus, porque foi naquele ato, né, que Cristo selou uma nova aliança, nos trazendo vida e paz. E lá em Romanos 6, capítulo 6, versículo 5 e 6 diz: vocês são agora uma parte dele, e assim é que morreram com ele, por assim dizer, quando ele morreu, e agora participam da sua vida nova, e ressuscitarão com ele, né? Ele ressuscitou. Os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz. Vocês não foram a parte dele. Assim é que morreram com ele, por assim dizer, quando ele morreu, e agora participam da sua vida nova e ressuscitarão com ele, como ele ressuscitou. Os antigos, continuando aqui o 6, né, porque teve uma contradição aqui nos versículos. Os antigos desejos, né, os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz juntamente com ele. Aquela parte que em cada um de vocês gosta de pecar foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que esse corpo amante do pecado não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Então, amados, através do ato de Cristo, né, na cruz, os pecados, as iniquidades foram esmagadas. Então, ou seja, o nosso velho homem ficou na cruz, como a palavra diz, né? O nosso velho homem ficou na cruz. Então, as nossas práticas antigas, né, foram anuladas, as práticas daquele povo. Então, já nascemos nova criatura, porque Cristo nos fez nova criatura mediante a sua morte e ressurreição. E foi através daquele ato, né, que o nosso corpo foi manifestado como glória, manifestado como, né, as obras de Deus. Porque se o nosso velho homem ficou lá no madeiro, ficou na cruz, então quer dizer que as obras, né, da lei foram também anuladas naquele ato. É por isso que dizemos que não temos pecados e não estamos mais debaixo da lei, porque Cristo na cruz deixou o velho homem. O velho homem era o quê? Era as práticas, né, as práticas da lei. O que aquele povo praticava naquela época. Então já nascemos pós-cruz como novo homem, né? Porque as práticas já tinham sido, né, deixadas, pregadas na cruz junto com Cristo. Então, quando Cristo morreu, né, como fala lá no versículo 5, porque se Cristo morreu, né, nós morremos com ele. E se ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, porque somos participantes de um só corpo. Cristo em nós, a esperança da glória.
Então somos membros de um só corpo, o qual morreu e ressuscitou por cada um dos seus. Então somos membros desse corpo. Cristo é o cabeça. Apenas temos as nossas, né, demandas, temos os nossos, o que devemos fazer aqui nessa terra, né? Temos a nossa missão, temos o nosso propósito, mas com somente a governar, né, que é Cristo. Cristo é o cabeça, ele comanda todo o corpo. Então ele morreu, né? E ele morreu para participarmos da sua nova vida. Então Cristo morreu, né? E ressuscitou, e nós passamos a participar da sua nova vida, porque não somos participantes do velho homem, somos participantes, né, do novo, né, do renovo, de uma nova vida a qual foi posta, né, e qual foi selada ali naquela nova aliança, onde ele firmou quando ele gritou, né, está consumado. Então esse é o verdadeiro significado da ressurreição, né? Onde há nova vida, onde Cristo selou uma nova aliança aos seus, para que viéssemos participar, né, da família de Deus. E através da ressurreição fomos resgatados e somos participantes da família de Deus. E isso, amados, ninguém pode mudar, porque Cristo nos chamou, Cristo nos resgatou, Cristo despertou em nós o Espírito Santo dele, que habitava em cada um de nós. E pela sua ressurreição ganhamos vida, porque a vida partiu daí, né? Somos participantes, né, de Deus, somos seus filhos, somos seus herdeiros, somos co-herdeiros de Deus, porque através da sua morte ele selou algo que não pode ser, né, disselado, não pode ser anulado. Ele selou, ele determinou e está determinado, porque não foi o homem que determinou, e sim Deus. Ele selou. Eles pertencem a mim, eles pertencem à minha família. Eles são os meus herdeiros, os meus filhos, o qual eu entreguei meu filho para derramar seu sangue por eles. E que ao terceiro dia eu determinei que ele ressuscitasse, né? Trazendo nova vida, trazendo, né, uma nova esperança, para que eles fossem resgatados da lei e vivessem uma nova vida. Então a ressurreição simboliza a vida. Então hoje, né, a partir de hoje, nós não declaramos, nós não comemoramos a morte de Cristo, e sim a vida, a ressurreição, porque foi através da sua ressurreição que ele selou uma nova aliança, nos trazendo paz, nos trazendo vida e nos fazendo mais que vencedores nele, né? Sem o propósito, sem as práticas da lei, e sim com um novo propósito, o qual nos deu vida, nos deu paz e nos deu a liberdade de Cristo Jesus. Então é dessa forma que Cristo nos vê, né, como filhos, como participantes, né, da sua família. E era essa a mensagem a qual eu queria, né, passar neste dia, né, o significado da ressurreição, né, onde trouxe vida e vida com abundância. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, te agradecemos por mais este dia, o qual o Senhor nos deu o dom da vida, o qual o Senhor nos deu, né, o entendimento e o conhecimento mediante a tua palavra. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor fez. Pela sua morte e ressurreição, o Senhor entregou aos seus vida nova, uma vida, né, mediante a tua palavra, uma vida abundante, né, uma vida cheia de graça, onde podemos reinar em vida e em perfeita vitória, porque o Senhor nos fez, né, pertencentes à sua família, pertencemos à família de Deus. E isso, Pai, partiu, né, do teu sacrifício, né, da sua entrega, né, onde o Senhor morreu e ressuscitou. E na sua ressurreição o Senhor selou, né, o que o Senhor tinha prometido a cada um de nós. O Senhor selou uma nova vida, uma nova aliança, a qual hoje temos, né,
a certeza, e hoje vivemos, né, por essa aliança, por essa graça maravilhosa. Só temos que te agradecer, porque hoje comemoramos sim a vida eterna qual o Senhor, né, entregou a cada um de teus filhos na sua ressurreição. E desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém? Melhor dia, melhor tarde, melhor noite, melhor tudo, abençoados. Graça e paz.